Eu quero nessa oportunidade vos falar sobre 5 tipos de fé que nós encontramos na Bíblia Sagrada. O primeiro tipo de fé é a fé histórica. Está em Hebreus 11, versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões. Esse é o primeiro tipo de fé que nós encontramos. A fé heróica, a fé para suportar as adversidades, a fé para vencer a oposição. Esta fé era a fé antiga que estava com os antigos hebreus, israelitas, que venceram todas as adversidades, os obstáculos e alcançaram o livramento que lhes era destinado. O primeiro tipo é a fé histórica do antigo povo de Israel. Aqui nós encontramos um segundo tipo de fé, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 9, que diz assim: E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Aqui nós temos uma fé miraculosa. É uma fé que opera milagres. E o apóstolo Paulo estava pregando a palavra de Deus na cidade de Listra. O homem paralítico ouviu Paulo pregar. E Paulo, fixando os olhos nele, vendo que o homem tinha fé para ser curado, declarou em alta voz: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Esse é o resultado da pregação da palavra de Deus, que gera fé nos corações. E nesse caso, a fé para ser curado da sua enfermidade, da sua moléstia, da sua paralisia. Esta fé é uma fé que opera milagres. Ela ainda está disponível à igreja, aos servos de Deus, através da pregação da palavra de Deus. O terceiro tipo de fé que nós encontramos na Bíblia é a fé temporária. Que fé é essa? É uma fé que não tem fundamento. É uma fé que não tem um prolongamento. Nós encontramos referência a essa fé em Lucas 8,13. Nós encontramos esse tipo de fé. Jesus está falando desse tipo de situação quando ele compara o coração do homem como um solo rochoso. Ele estava falando sobre a semente, sobre os tipos de terreno, quando a semente, que é a palavra, é semeada pelo semeador, que é o próprio Senhor Jesus, e diz assim: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Esse é um tipo de fé que é uma fé temporária, é uma fé emocional, é uma fé que não tem raiz espiritual, é uma fé que não encontra um solo pronto, um solo preparado para que a semente do evangelho, da palavra de Deus, seja lançada e ela possa germinar, ela possa crescer no coração dessa pessoa e ela possa crer no Senhor e se arrepender dos seus pecados. É uma fé emotiva, é uma fé de alegria temporária, de empolgação. É o que mais nós encontramos hoje nas religiões por aí ditas cristãs. As pessoas se empolgam, as pessoas são emotivas demais, mas não existe profundidade porque o seu coração é um coração rochoso, coração duro, de pedra, e somente Deus pode realizar o milagre e transformar essa situação. Mas nesse caso, nós encontramos uma fé temporária, que não produz nada, a não ser uma empolgação emotiva, uma sensação só, sem nenhum tipo de profundidade espiritual. Agora nós temos aqui a fé salvadora, a fé salvífica. Onde é que nós encontramos? Quarto tipo de fé está em Efésios, capítulo de número 2, versículo 8. O apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós,
é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse é o quarto tipo de fé. É a fé que salva, a fé salvadora, a fé salvífica, a fé que resulta na vida eterna, a fé que é operada pelo Espírito Santo no coração do homem, por meio da obra de Cristo na cruz que produz a salvação. Esse é o tipo de fé que é o coração tocado, e não só tocado, ele é invadido pela palavra e gera a certeza, a convicção da vida eterna, pela graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo é revelada a essa pessoa, e essa pessoa ela é salva de uma vez por todas. E nós encontramos também que a fé salvadora, ela produz alguns frutos. Frutos de arrependimento, fruto de justiça e o fruto de santificação. Este é o quarto tipo. Agora nós temos aqui o quinto tipo de fé. Qual é o quinto tipo de fé? É a fé demoníaca. O que é isso, pregador? É a fé demoníaca, a fé dos demônios. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Diz aqui Tiago. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Que coisa extraordinária! Olha o que o apóstolo Tiago declara aqui. Olha que revelação que ele teve. Os demônios também possuem fé. Os demônios creem na existência de Deus. Então os ditos ateus estão perdendo para os demônios. Porque os demônios creem na realidade do Criador. Os demônios creem na divindade. Eles creem em Deus. Eles tem mais fé do que muita gente que frequenta a igreja, muita gente que frequenta reuniões religiosas e cristãs. Os demônios estão batendo de 10-0 em muitos supostos crentes aí, que são mais ateus disfarçados do que crentes verdadeiros. Os demônios aqui, eles creem, diz Tiago. Tu crês que há um só Deus? Tu está dizendo que crês? Tu está dizendo que acredita em Deus? Você tem que provar isso que você crê através das suas atitudes. Porque a fé genuína, ela tem alguns frutos que seguem ela. Ela tem obras, ela gera obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela fé. E essa fé resulta obras dentro da nossa vida. E diz que essa fé, ela possui características que são as atitudes e o comportamento de vida desses cristãos. Mas ele está falando que os demônios também creem em Deus. Eles creem em Deus, eles possuem a fé demoníaca, mas eles não possuem uma fé que ama. Eles não possuem uma fé santificadora. Eles não possuem uma fé de retidão, porque são ímpios por natureza. Eles são transgressores. Eles não têm um caminho de retidão e de santidade. Esta fé está desassociada de uma vida santa na presença do Senhor. Porque todos aqueles que dizem que creem em Deus, eles possuem uma fé santificadora. Mas os demônios estão muito longe disso, porque eles têm uma fé de conhecimento de Deus. Eles foram criados por Deus. Eles têm um conhecimento sobre a existência de Deus. Este é o quinto tipo de fé, que é uma fé impura, que não produz amor por Deus e nem santidade. É uma fé de conhecimento que tiveram como obra da criação, como seres criados, como criaturas que foram algum dia criados pela obra de Deus, para um propósito específico. Então, meus prezados, os demônios não têm uma fé que produz amor, santidade, justiça e equidade. Que Deus nos guarde e nos livre de todo engano, de toda injustiça e de todo e qualquer impedimento para compreendermos a verdade. Amém.